Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Vale, pessoal. Será que a Vale pode engatar um novo ciclo de alta? Todo mundo sabe que a Vale foi uma empresa monstruosa em geração de valor para o acionista. Se você tivesse investido há 10 anos atrás em ações da Vale, hoje você teria um capital 5 vezes maior, pessoal. E detalhe, há um fator que ninguém está te contando sobre Vale, que pode fazer com que a empresa engate um novo ciclo de alta na Bolsa de Valores e possa te trazer tanto um bom crescimento patrimonial, multiplicar o seu capital muitas vezes e ainda te trazer grandes dividendos. E detalhe, esse fator poderia fazer a ação subir mais de 200%. Então fiquem comigo até o final deste vídeo para vocês saberem sobre este fator inédito. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e maceta dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, falar então sobre as ações da Vale, tá? Antes da gente falar sobre potencial de valorização, de múltiplos projetos, né? Questões aqui relacionadas à Vale em geral, precisamos tratar de algo muito importante, entender como a Vale ganha dinheiro. A Vale é uma das maiores mineradoras aqui do mundo, tá? E no Brasil, ela possui um papel extremamente importante. Portanto, aí é que está a questão. No Brasil, no mercado doméstico, ela não tem tanta exposição. Ela está muito mais exposta ao crescimento chinês, ou seja, à economia chinesa. Por quê? 48% da receita da Vale está exposto aí na China. Então, se a China vai bem, a Vale vai bem. E se a China vai mal, a Vale vai mal. E vice-versa, né? Perceba que a atuação das suas receitas em outros territórios é mais baixa. Brasil 10%, Europa, né? 9%, Japão 6% e Ásia, continente asiático, 6% em geral. Então, a Vale é exclusivamente dependente da China. Isso pode ser bom ou ruim, tá? Em momentos ali de euforia, porque quando a economia chinesa tem um superávit, né, faz com que a Vale tenha um resultado muito acima da média, né? Mas eu acho que para o investidor de Vale, ele tem que ficar muito focado no seguinte, no preço do, né, minério de ferro, a tonelada de minério de ferro. Perceba que hoje a Vale, o minério de ferro internacionalmente está sendo cotado em 101 dólares, tá? E assim como o barril de petróleo, o preço do minério, pessoal, ele também segue as commodities em gerais, mas não por conta de fatores especulativos, e sim por conta que o preço do minério também não pode ficar tão baixo, porque senão isso inviabiliza a produção de muitas empresas, né? Ou seja, tecnicamente congela os estoques. Se as empresas não têm margem para continuar produzindo esses componentes, por que elas vão ficar exportando e torrando dinheiro, né? Então o mercado não é bobo, ele não vai deixar o preço de qualquer commodity tão baixo por tanto tempo. Precisa oscilar, precisa ter alta e precisa ter baixa. Esse é o mercado natural de futuros e commodities, tá? E a Vale, consequentemente, você investidor antenado, pode se aproveitar desses pontos, porque em ciclos de baixa, você sabe que a Vale pode estar num bom preço de compra, porém você tem que ter coragem de apertar o botão. É difícil? É, mas, né, consequentemente, você aproveitando em bons momentos pode ser bom negócio, porque nada se trata, obviamente, aqui de recomendação de compra ou de venda, tá? O bom da Vale hoje é que, olhando, é uma empresa bem redonda, né? Perceba que tem resultados muito sólidos, ela tem uma dívida líquida controlada, hoje a dívida líquida da Vale está em 1 vez dívida líquida sobre EBITDA, ela tem indicadores saudáveis de rentabilidade, né? 12,24% de ROI, o que se a gente aplicar, a taxa de crescimento hoje Vale, né? Tirando aqui o payout da Vale é muito parecido com o da Petrobras. Se eu multiplicar isso aqui por um ROIC médio de 12,24%, a Vale pode crescer 7% ao ano. É razoável em pensar que a Vale cresça 7% ao ano, pelo menos acima da inflação, tá? As empresas, elas crescem mesmo que seja ligeiramente acima do que a inflação. Isso traz pra gente um resultado muito bom lá no futuro, né? E você tendo um dividend yield médio com Vale hoje na faixa de 9% ao ano, você já tem um retorno embutido no preço da ação
de 15,7% ao ano. Claro que isso é uma estimativa, e para você que pega em preços baixos, consequentemente terá um resultado muito mais expressivo, tá? Partindo um pouco aqui para a análise de resultados, pessoal, fiquem até o final, porque o fator que eu vou revelar aqui para vocês é poderoso, tá? No segundo tri, a Vale, o bom, mesmo com o preço de minério de ferro mais depreciado, a queda aqui, né, na questão do preço foi visível. Mas perceba que a produção da empresa continua crescendo. Ela tem tido alta na produção de minério de ferro, uma alta de 4%, alta na produção de níquel. Então a demanda da empresa continua crescendo, tá? E o minério, ele representa boa parte, né, o minério de ferro da empresa. O bom do minério de ferro da Vale é que é o de Carajás, né? Que é aquela mina que a Vale explora, que tem uma alta concentração de teor de minério de ferro. Então, observando aqui, ó, a gente percebe que o custo caixa da Vale vem se reduzindo muito, pessoal. Isso aqui é um ponto muito positivo, tá? Quem não se lembra dos vídeos que eu falo sobre Petrobras, sobre lifting cost, tá? O mesmo ocorre para a Vale. A Vale tem um lifting cost para o quê? Para o preço do minério de ferro. Então, hoje, para a Vale ter prejuízo, o preço do minério precisa vir abaixo de $55, o que fica quase irreal, já que se isso acontecer, todas as petrolíferas do planeta vão ter prejuízo sucessivamente, porque nenhuma tem um custo de extração tão baixo quanto a Vale, ou pelo menos ali próximo dela, tá? E aí perceba que, consequentemente, com um preço de minério razoável e a empresa crescendo a produção, dobrando a demanda, isso traz pra gente um potencial de crescimento interessante. Fora que é uma empresa saudável, perceba que ela tem um EBITDA, né, de 3,4 bilhões, o que é um EBITDA em dólar muito saudável. Então, se eu colocar aqui, ó, 3,4 bi de EBITDA e multiplicar pelo dólar atual, ela tem um EBITDA de 12,97 bilhões por trimestre, pessoal, por trimestre, tá? Se eu multiplicar isso aqui por 4, a gente tem um resultado operacional de 75 bilhões para a Vale. Então, como que a Vale poderia pagar esses dividendos? Se a política dela é pagar 45% do lucro, ela vai pagar 34 bi em dividendos. Aí basta você pegar esses 34 bilhões e dividir pelo valor de mercado da empresa, que hoje é de 249,28 bilhões, o que traz para nós o quê? 13,6% de dividend yield. Mas claro que ela não paga tudo isso, né? Tem uma reserva legal, mas fica ali na faixa de entre 11% a 10%. Pessoal, isso já é muito bom, tá? Hoje, as empresas de commodity, para mim, estão muito mais preparadas contra ciclos de flutuações de preço, porque mesmo num cenário de baixa, claro, não estamos em uma crise generalizada, mas poxa, pessoal, se fosse antigamente, há 10, 15 anos atrás, eu duvido muito Vale estar lucrando como está hoje, porque a margem do negócio está muito boa, a produção segue crescendo, tudo está uma maravilha para a Vale. E quando a gente pega indicadores de valuation, a gente percebe que o EV sobre EBITDA da empresa está barato, cotado em 5,17 vezes, né, lucro. Então, o EV sobre EBITDA é muito bom. Pablo, nossa, quantos cálculos. Por isso, pessoal, que eu já sugiro que vocês se tornem membros aqui do canal. Lá na parte de membros, eu passo um conteúdo muito mais profundo para vocês, tá? Sobre conhecimento, mostro a minha carteira para vocês aberta, quais posições, quais ações eu estou comprando. Então, façam esse investimento. Apenas R$19,99 por mês. Fora que lá na parte de membros eu tenho vários vídeos que eu gravei sobre Vale, tá? Então, vocês já podem ter ali um conhecimento. Esse aqui, ó, vídeo supimpa de Vale, com uma análise muito profunda. Só os membros têm acesso. E se você consegue prever os ciclos da Vale, você consegue ganhar muito dinheiro. E eu passo estratégias poderosas bem aqui neste vídeo. Então torne-se membro já para que você consiga assistir. Fora que também, obviamente, vocês têm acesso à minha carteira de ações em tempo real e os novos aportes, tá? Voltando aqui, pessoal, para a Vale, olhando para EV sobre EBITDA, está barata, já que a média da empresa é ser cotada por um EV sobre EBITDA na faixa de pelo menos 7 a 8 vezes. Então, denotando hoje que Vale pudesse ter um EV sobre EBITDA, já descontando qual que é a dívida líquida da Vale hoje. A gente precisa da dívida líquida, tá? A dívida líquida fica na faixa de 66 bi. Então, o valor de mercado justo da Vale hoje é de 530 bilhões, pessoal. Se eu dividir isso aqui por 249, né, que é o valor de mercado atual, a Vale teria um potencial de alta de 114%, apenas para atingir o preço justo que ela já atingiu em níveis anteriores. Hoje a ação a 54 subir 114% traria uma cotação de R$115. Será que a Vale já atingiu isso? É claro que já. Olha só, em níveis de alta, perceba que a ação chegou a custar lá na faixa, pessoal, dos 110 a 115 reais, tá? Então, se você consegue pegar a Vale nesses ciclos de depressão, consegue ganhar muito dinheiro, fora os bons dividendos, que quando a empresa está em ciclo de alta, o dividendo tende a ser monstruoso para o investidor, tá? Múltiplo do Graham, a empresa também está barata. Se eu utilizo
pelo indicador, né, de EBITDA por ação, basta pegar o EBITDA anual e dividir por 4,54, que é a base acionária, temos um EBITDA por ação de 16. Então, 22,5 vezes 16 vezes valor patrimonial, que está na faixa ali, né, dos R$ 47,00, o VPA tende a aumentar da ação com lucro líquido favorável. Então, nós temos aqui para a Vale o seguinte, tá? Temos um preço justo de R$ 130,00, o que dividido por 54 nos traz um potencial de alta de 141%. PEG Ratio do Peter Lynch, EV/EBITDA de 5,12, com uma taxa de crescimento média na faixa de mais ou menos ali 7% ao ano, temos um PEG Ratio em 0,73, denotando que a Vale também está bem barata, olhando para o PEG Ratio do Peter Lynch, tá? Pessoal, de fato, eu acho uma oportunidade, mas claro que nem tudo são flores, tá? Essa precificação barata também tem acontecido por conta de um risco de concorrência que a Vale tem sofrido no curto prazo. Pablo, que risco seria esse? A mina de Simandou, pessoal. O nome é até engraçado aqui, né? Simandou. Mas este nome é por quê? Porque tecnicamente a Rio Tinto, né, uma concorrente direta da Vale, está explorando uma mina com uma especulação, nada é garantido, mas há uma especulação de que o minério de ferro de Simandou tem um alto teor de concentração, até superior ao de Carajás, o que traz para Simandou um potencial de rentabilidade mais elevado. E a Vale poderia perder fatia de mercado. Porém, aí é que tá. A Vale é gigante e ela já também tem explorado ali essas regiões de Simandou, tá? Então, uma disputa acirrada entre essas duas. Mas eu acho, pessoal, que devido a Vale ser muito consolidada, muito pioneira nesse setor, eu acho que a Simandou vai ficar boa, mas não acho que vai ser um risco de concorrência para a Vale. Ela vai conseguir dar a volta por cima nisso e, consequentemente, né, vai continuar dominando o mercado onde atua. É por isso que você, como investidor, não pode ficar se baseando nesses cenários de concorrência dessas. Você tem que olhar para preço. Se você pagar um preço barato, o preço que você paga já está embutido esse risco de concorrência. Até porque os bancos aqui no Brasil também têm concorrência, tá? E não simboliza porque um banco é concorrente do outro que um vai quebrar e deixar de existir. Não, apenas de que, de fato, uma empresa pode ter uma margem maior. Mas eu acho que a Vale é muito pioneira, tá? Também acho que a empresa vai explorar aqui essa questão de Simandou. Portanto, vamos observando. Hoje o cenário parece favorável, a ação parece barata, potencial de alta e bom potencial de retorno no longo prazo. E para você que olhar para o minério de ferro, consegue se aproveitar dessas distorções e ciclos de baixa que acontecem no mercado de commodities, tá? Pablo, pelo amor de Deus, quantos cálculos são esses, meu Deus? Para mim é muito difícil. Eu não sei fazer o que você faz, já entendo, tá? Vou assinar aqui sua parte de membros, porque sei que na parte de membros o meu conhecimento vai ter vai se elevar em mais de 80%, isso aqui é excelente. Mas será que você tem alguma ferramenta que me traga um conhecimento mais aprofundado? Sim, eu tenho, pessoal. É por isso que para vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha é supimpa, ela é show de bola, tá? Primeiro fator que ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda, ou seja, tecnicamente você não tem trabalho nenhum. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso, tá? Segundo fator, ela contém mais de 100 ações e ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções da planilha serão atualizadas sem que você tenha que fazer nada, sem que você tenha que mover um sequer dedo para que isso aconteça, tá? Isso em tempo real. E terceiro fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, temos aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora que você também tem preço teto projetivo. Pessoal, mais moleza que isso aí, tá? Só sopa de minhoca, uma mamão com açúcar. Queria eu ter um conhecimento desse quando eu estava iniciando na bolsa. E pessoal, eu trago esses produtos para vocês justamente para gerar valor, tá? Meu foco não é empurrar nada para ninguém. E olha só que interessante, o tempo, ele é algo valioso na nossa vida. Quanto menos tempo a gente conseguir, né, no caso ali, despender e conseguir resultados mais rápidos, maior será a nossa rentabilidade. O próprio Warren Buffett dizia, tá? Os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. E o que acontece? Quanto mais você tiver conhecimento no curto prazo, melhor, porque é o seu curto prazo de hoje que vai fazer você tomar uma boa decisão lá no futuro. Então, aproveite essa oportunidade. Tá bom, Pablo? Link dessa belezura na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui na bolsa. Fora que também se torne membros do canal para ter um conhecimento mais profundo. Pablo,
conclusão deste vídeo. Você acha que a Vale é uma oportunidade? Olha, eu acho que sim, tá? Lembrando que nada é recomendação, mas precisa ter horizonte de médio e longo prazo. E saber que essa empresa é cíclica, tá? Até mais cíclica do que a Petrobras, porque ela depende da China. A China, ela tem passado ali um déficit, um colapso, tecnicamente, né? Com a questão da economia muito mais elevada. Não é que nem aqui no Brasil, tá? O Brasil, ele é difícil, ele é. Mas a China, por mais que seja um país envolvido, ela tem ciclos aqui, consequentemente, muito grandes, tá? Ali de oscilações na commodity. Então, você tem que ficar esperto em tudo isso. Mas, para você que pensa no horizonte de 10 a 15 anos, Vale hoje parece ser uma boa opção. Tanto para bons dividendos, tá? E, consequentemente, para um bom potencial de valorização, tá? O próprio ali, Lírio Parisotto, né, que é um grande investidor aqui da Bolsa, tem uma posição grande na Vale. Ele conseguiu resultados bem acima da média. Commodity aqui no Brasil, né, dá muito certo. Porém, precisa de mais estômago do investidor, tá? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito o engajamento. E já comentem embaixo se vocês têm Vale e qual é a sua perspectiva no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!